Bom dia, Deus! Live Jesus in your house. Viva Jesus na sua casa. Tudo bem com você? Como você tá? Segundo dia, né? Que de consagração, de busca em Deus. Isso é maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Como você reage ao receber uma notícia ruim, uma notícia chata, uma notícia que não traz alegria? Neemias, ele estava em Suzã, ele estava morando na fortaleza. Neemias, ele era copeiro do rei, ele era chegado, ele era homem de confiança. Jerusalém, a terra natal, estava queimada, os muros fendidos, as portas queimadas. O povo que estava lá, os que não foram levados ao cativeiro, os que não foram levados prisioneiros de guerra, os que não levaram para ser escravo, esses que ficaram na província, esses estavam em grande miséria e desprezo. Neemias, ele recebeu essa notícia de Hanani e os irmãos que veio de Judá. Neemias, ele sentiu. Veja aqui no verso 4. E aconteceu que, ouvindo eu essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Como você reage? Como você tem reagido às notícias ruins que chegam até ti? Será que isso toca teu coração? A palavra de Deus nos diz que o Senhor, nós cristãos, o Senhor colocou em nós cristãos um novo coração. Um coração de carne, não um coração de pedra. Um coração de carne sensível. O que é isso? Bem, pensa comigo. Se eu tenho um coração novo, um coração igual ao de Deus, automaticamente eu amo aquilo que Deus ama. Eu abomino aquilo que Deus abomina. Porque eu tenho o mesmo coração ligado com Ele. A palavra de Deus nos diz que fomos construídos assim. Deus, Ele nos fez perfeito, idôneo, nova criatura. Jesus, Ele se santificou a si mesmo para que nós nos tornássemos um nele com Ele. Somos participantes da raiz e da seiva. Eu participo do sentimento dele. A Bíblia também diz que se eu não amo o meu irmão, a qual eu vejo, não vi Deus. E se eu tô vendo Deus, se eu tenho Deus na minha vida, eu dou a vida pelo meu irmão. Está lá em Pedro, 1 Pedro, as cartas de Pedro e João. Leiam lá para você ver. Neemias, ele estava bem. Ele estava na fortaleza, ele não tinha fome, ele não tinha miséria, ele era copeiro do rei, ele experimentava os banquetes que ia pro rei, ele comia comida real, ele estava no lugar de segurança, ali não tinha fome, não tinha guerra, não tinha troca de tiro, ele estava bem na vida, apesar de ter sido levado também como cativo, mas ele estava bem. Muitas vezes nós estamos numa situação boa, passamos pelos nossos perrengues, vencemos, superamos e de repente vem uma notícia ruim. A notícia que pode ter chegado a você, pode ter chegado notícia de fome, pode ter chegado notícia de abusos pastorais, pode ter chegado notícias de igrejas fechando
porque não tem mão de obra, não tem ajuda, não tem auxílio, não tem financeiro, igual nós passamos. Às vezes, a notícia que chega a você são de órfãos, viúvas, mães que têm a grande luta de criar seus filhos sozinhos, aí no Brasil principalmente, filhos com atípicos. E ela sofre. E você, tem recebido essa notícia e tem feito o quê? Como você tem ouvido isso? Como está a sua empatia às notícias que vêm? Às vezes a notícia não tem nada a ver com a sua vida, onde você está. Às vezes está numa igreja que já está flutuando, vencendo muito bem. Às vezes você é o pastor dessa igreja que está indo muito bem. Você recebe a notícia. Como estamos reagindo a esta notícia? Como estamos reagindo a essas notícias ruins que chegam? Neemias, e esse é o ponto que eu quero deixar hoje para você e para mim. Neemias ouviu essas palavras. Isso mexeu com ele. Ele se assentou e chorou e lamentou, não só por um dia, mas por muitos dias. Então ele jejuou, orou perante aos deuses dos céus e tomou um posicionamento. E você?